Amém. Vamos abrir em Atos 3. Atos capítulo 3, versículo 1 a 10. Eu vou ler bem devagarinho, para a gente degustar esse texto. É um texto muito conhecido, chama-se A Cura de um Coxo. Muitas coisas são ministradas em cima desse texto, mas o Senhor vai dar certamente hoje, como foi para mim quando eu recebi, um enfoque bem diferente do que tem sido ultimamente ministrado. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Guarda, por que eles subiam ao templo? Para a oração. 2. Era levado um homem. Então, era levado, isso era contínuo. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente, guarda isso, diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então levavam ele, colocavam ele na porta para ele pedir esmola todos os dias. Ele ficava à porta do templo. 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Então, a única coisa que esse coxo sabia fazer era implorar por esmola. 4. Pedro, fitando juntamente com João, fitar fala de olhar nos olhos, então poderia dizer, Pedro, olhando nos seus olhos, juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, ainda esperando receber alguma coisa. Ele achava que ele ia receber uma esmola. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, ele primeiro pediu que ele olhasse para eles e depois falou, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, guarda isso, o que eu tenho, então ele tinha que ter alguma coisa, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Mas não parou aí, ele podia falar, anda e ir embora. Não, e tomando-o pela mão direita. Ora, se era Jesus que estava curando, por que ele ainda tinha que colocar a mão? Houve uma cooperação, houve uma ordem, e ele estendeu a mão e tomou pela mão direita, que é mão de autoridade, e levantou o coxo. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo. Lembre, esse homem era de nascença, ele não sabia como se andava. Ele podia ter medo de colocar os pés no chão, mas ele saltou e se colocou de pé. Naquele momento o medo foi embora. Saltando, e o que ele fez? De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Ele nunca havia entrado no templo, ele entrou no templo. Ele entrou o quê? Saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo o quê? A andar só? Não, e a louvar a Deus. Então não era só andar, ele andava e louvava a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Só a maneira de eu ler já começou a dar muitos enfoques diferentes, não sei se vocês perceberam. A única expectativa desse homem coxo, durante muitos anos, desde que nasceu, era receber mais uma esmola como de costume. Era um costume diário desse coxo ser colocado à porta do templo e pedir esmolas. Era tudo que ele sabia fazer. Era tudo que ele tinha aprendido a fazer. Ser carregado por alguém de alma caridosa, não por compaixão, alma caridosa, pegar, colocá-lo à porta do templo para que ele pedisse esmola. Talvez esse coxo nunca tivesse se interessado em entrar no templo. Ou ninguém nunca se importou em carregá-lo para dentro do templo. Só colocavam ele à porta do templo.
Porque a caridade leva você à porta e a compaixão leva você ao milagre. A única coisa, então, que esse coxo sabia era ficar à porta pedindo esmola e vendo homens e mulheres entrarem e saírem do templo, ouvirem Deus, serem abençoados por Deus e ele só esmolando. E isso se tornou algo tão costumeiro na vida dele que ele passou a sentir um certo prazer. Porque a vida dele rodeava em torno disso. Ser carregado, ser colocado à porta do templo e pedir esmola. Aquilo para ele já bastava. Então, ser suprido em ficar à porta do templo e receber esmola era todo o prazer dele. Bastava. Se tornou uma comodidade. Aquela dependência doentia que ele tinha dos outros terem pena dele, de carregá-lo e colocá-lo à porta, se tornou um prazer. Ele começou a se alimentar daquela pena que os outros sentiam dele, de colocá-lo na porta. Aquilo passou a ser o alimento dele diário. Só que quando Pedro e João, que tinham uma vida de oração, porque eles estavam indo para o templo orar, ao serem interpelidos por aquele homem, pedindo a eles esmola, quantos passaram por ali, mandaram uma moedinha, quantos? Mas eles olharam com os olhos do Senhor e viram que a necessidade daquele coxo não era puramente física. Aquele homem, ele era aleijado fisicamente, mas a verdadeira aleijão dele não estava no físico. O verdadeiro aleijão dele estava no emocional e no espiritual. No emocional, porque ele já tinha se acostumado e se alimentado daquela situação de autocomiseração. E espiritual, porque nunca havia acontecido na vida dele o interesse. Ele podia pedir à pessoa que estava carregando: não me coloque aqui na porta, não, me leve para dentro do templo. Mas ele era aleijado também espiritualmente, porque ele nunca houve nele um interesse de pedir que alguém o levasse para dentro do templo. Então a maior necessidade dele não era a cura física, mas era ser encorajado a romper com a comodidade daquela situação, a romper com a preguiça espiritual, com o medo do novo. Ele já sabia o que era estar à porta do templo, pedir esmola, mas ele não sabia o que podia acontecer dentro do templo. Dentro do templo era muito novo para ele. Deixe-me à porta do templo pedindo esmola, porque aqui eu tenho controle. Mas me levar para dentro do templo, eu saio do controle, é novo. E ele precisava ser encorajado a romper com a comodidade, romper com a preguiça espiritual, romper com o medo do novo. Quando ele fosse confrontado e fosse encorajado a romper, ele ia aprender a escolher se levantar emocionalmente e espiritualmente, o que resultaria na sua cura física. Esse coxo, ele precisava superar a atrofia interior. Ele já não tinha expectativas dentro dele. E ser humano que não tem expectativas em Deus é um ser humano atrofiado. Um ser humano que não quer conhecer mais sobre Deus, conhecer mais o profundo de Deus, avançar em Deus, entrar no templo e experimentar a intimidade de Deus, é atrofiado.
E esse coxo estava com uma atrofia interior, que era muito maior e muito mais profunda que a sua atrofia exterior. Ele estava acorrentado pela comodidade, pela autocomiseração, pela necessidade de que as pessoas sentissem pena dele. Essas eram as suas verdadeiras correntes. E nesse ano de 2015, então a primeira meta para esse ano de 2015 é: saia da comodidade. Pare de ser um coxo espiritual. Pare de só ficar à porta do templo recebendo esmola das experiências e do que o outro ouve de Deus. Uma das metas para 2015 é você sair da comodidade. Porque qual é a área da sua vida diante de Deus que você se acostumou a ser um coxo? Qual é a área que você se acostumou a ser um dependente de forma doentia das esmolas espirituais do outro? Ouça por mim. Fale com Deus por mim. Ore por mim. Leia a Bíblia para mim e traga mastigadinho para mim. Tem experiências por mim. Isso é para você. Quem disse? Se você não está tendo suas próprias experiências com Deus, se você não está ouvindo a voz de Deus no seu interior, se você não está lendo a Bíblia e aquilo está saltando aos seus olhos e tendo revelação do Senhor, você está coxo. Você está à porta do templo. Será que essa comodidade já se tornou um prazer? Não, tá bom assim, não quero o novo não. Deixa que o outro recebe o novo e ele traz o novo para mim. Deus quer que nos levantemos e entremos no templo. E o que é o templo hoje? Somos nós. Naquela época era um templo construído por mãos humanas, mas a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. O templo hoje somos nós. Então o que é entrar no templo que hoje somos nós? É oferecer 100% do seu ser para buscar e fazer a vontade de Deus sem restrições, sem reservas. Isso é entrar no templo. Se nesse ano de 2015 você não escolher parar de ser um coxo espiritual e se lançar na vontade de Deus, você vai ficar sempre à porta do templo vivendo de esmolas espirituais. Deus está desafiando você nesse ano de 2015 a se levantar e romper as correntes da comodidade. A entrar no templo diariamente, ao invés de ficar só à porta do templo. De escolher se envolver com a presença e a pessoa de Deus que habita em você. Sabe o que significa ficar à porta do templo? É enxergar só o aqui e agora. Basta eu enxergar o aqui e agora. Enquanto o Senhor nos chama a ter visão de águia, assim como Ele é uma águia. Ele é comparado a uma águia lá em Deuteronômio. Por que águia? Porque vê acima das circunstâncias. Vê além das circunstâncias. Ficar à porta do templo é ficar presos com as circunstâncias. Ficar à porta do templo é não deixar que as circunstâncias abram caminho. Você fica preso, acorrentado. Aconteceu isso. Quando eu resolver isso, eu vou. Aí acontece uma outra coisa. Quando eu resolver isso, eu vou. Aí acontece o inimigo sabe. E você nem percebe que você não sai da porta do templo. Quando paramos de enxergar só o aqui e agora e desejamos enxergar com os olhos de Deus, nós vamos escolher então separar tempo e vida para entrar no Santo dos Santos, que é lugar de intimidade e de adoração a Deus. Deus está fazendo uma pergunta para você hoje. Como você consegue passar um dia sem entrar no Santo dos Santos?
Não dá mais para viver 2015 sem entrar no Santo dos Santos diariamente. É tempo de nos levantarmos e abandonarmos a paralisia espiritual. Pararmos de só observar a vida espiritual do outro. Oh, meu irmão, minha irmã, como você recebe na palavra, como Deus fala com você. Nossa, como você tem experiências. Nossa, eu babo por isso. Isso é paralisia espiritual. Deus quer levar você a ter as suas experiências com Ele. Precisamos ter nossas experiências pessoais e íntimas com Deus e aprender a ouvir a voz de Deus em nosso interior. Deus não fica usando o telefone sem fio. Quem já foi criança e já brincou de telefone sem fio, Deus não faz isso. Deus quer falar com você. Mas Ele só pode falar com você se você se levantar e entrar nos santos dos santos diariamente. Ele não vai falar com você. Ele está falando com você hoje como Pedro e João falaram com aquele homem à porta do templo. Se aquele homem, aquele coxo, não se desse um salto e se colocasse de pé e andasse e entrasse no templo louvando ao Senhor, Pedro e João iam entrar e ele ia continuar à porta do templo. E você, quer continuar 2015 à porta do templo? Porque Pedro e João estão sendo usados por Deus para falar com você hoje. Não dá para ficar à porta do templo mais. A segunda meta que Deus quer nos dar hoje para 2015, seja um instrumento nas mãos de Deus. Eu pergunto, quantos se dispuseram a levar aquele coxo até a porta do templo por causa de uma caridade, um desencargo de consciência, mas não se importavam com as reais necessidades daquele coxo? Porque estar passando, pegar ele, levar até a porta do templo, fica aí, pede esmola e vou embora, não fala de se envolver. Deixou lá, ele pede esmola, você vai embora. É fácil, é caridade. Compaixão se envolve. Compaixão da vida. Compaixão olha nos olhos. Compaixão vê a real necessidade. Compaixão profetiza. Compaixão encoraja. Compaixão ensina. Compaixão leva para dentro do templo. Qual o instrumento que você vai querer ser esse ano de 2015? Pena e caridade ou compaixão que dá vida, que tempo se envolve com vidas que Deus coloca no teu caminho? Você escolhe qual instrumento que você vai ser. Muitos só enxergavam aquele homem que era fisicamente coxo como um coitado. Ah, coitadinho. E aí davam esmolas para ele. Ele só precisa de esmola para sobreviver. As pessoas que Deus coloca no nosso caminho não precisam de esmolas, precisam de vida. Você pode suprir necessidade, a palavra de Deus, suprir as necessidades uns dos outros. Mas não basta suprir a necessidade, porque muitas vezes atrás daquela necessidade que os teus olhos naturais estão vendo, existe uma necessidade muito maior que Deus quer te levar a discernir e a investir vida. Veja bem, nosso real chamado para 2015 é olhar nos olhos, como Pedro e João olharam nos olhos daquele coxo. O coxo fitava eles pararam. Ah, vamos dar uma esmola, a gente tem que orar. Vambora, Pedro, vambora, João, que a gente tem que orar. Dá uma esmola aí rapidinho, vambora. Que a vida passa, a vida corre. Ou vocês acham que a correria da vida não é uma estratégia de Satanás? Para que a gente não olhe mais nos olhos. Para que a gente não se importe mais. E quantos dentro da casa de Deus estão usando a desculpa? Temos que orar, temos que fazer.
para não se importar com as vidas. O Senhor está nos chamando para parar e ouvir o outro com amor e compaixão. Discernir em Deus qual é a real necessidade do outro, do clamor do outro. Às vezes aquela pessoa está falando, me dá uma esmola. Mas aquilo é aqui, ó. Mas o Senhor quer te levar a ver o coração daquela pessoa. Porque às vezes por trás daquele clamor verbal há uma necessidade muito mais profunda. E qual a diferença que você vai fazer em Deus em relação a isso? Porque esmola qualquer um pode dar. Estamos inseridos numa sociedade corrida. Temos nossos afazeres, eu muito mais, todo mundo conhece a minha vida. Mas não sei como miraculosamente eu consigo encontrar tempo para investir em vidas. Qual é a desculpa que você está usando para não investir em vidas? O Senhor está nos chamando a sermos cartas vivas. O que eles falaram para aquele coxo? Olha para nós. Não temos ouro nem prata, mas o que já temos, nós te damos. Qual a carta viva que você tem sido? Como que você vai falar para alguém olhar para você se você não entra no Santo dos Santos diariamente e não mergulha na palavra? O que você vai oferecer para essa pessoa? Esmola? Poxa, pastora, não tinha uma palavra doce para o último dia do ano? Não, porque Deus falou isso comigo. Sabe por quê? Porque o Senhor está levantando um exército. E um exército não pode continuar sentado à mesa comendo brigadeirinho e beijinho e bolinho de chocolate. Estamos vivendo tempos finais dos tempos. Isso é uma palavra de amor. Porque qual Deus falaria uma palavra dessa? Quantos queriam estar ouvindo uma palavra dessa? Isso é amor de Deus purinho por nós. O meu marido está testemunha aqui. Que eu falei para o Senhor, Senhor, está chegando aí o culto de final do ano, não tem nada não, Senhor. Pois é. Eu estava sentada à mesa da sala, ele do meu lado. Falei, Senhor, fala comigo. E comecei a ler Atos. Quando eu li esse texto, puxa, rápido, o Senhor já está falando. Não deu nem 5 minutos, o Senhor começou a falar. Porque Senhor, fala comigo, era fome. O Senhor precisa ver em nós fome e sede de ouvi-lo. Ele quer, ele tem prazer em se manifestar e falar com cada um aqui, mas ele precisa ver fome e sede. Saia da sua zona de conforto. Ah, mas está tão bom aqui, tá fresquinho, tá gostoso. Ai, não me peça para sair da minha zona de conforto. Jesus saiu da zona de conforto dele quando deixou a glória do Pai e veio como homem aqui. Que é maior exemplo do que ele está dando. Ele deixou a glória para morrer na cruz. Ele deixou a zona de conforto dele. Por amor a nós. Não podemos manter coxos na autocomiseração. Quando você vê alguém coxo, não alimente isso. Ah, tadinho, ah, coitadinho, ah, tô com peninha dele. Não faça isso. Você vai assassinar esse coxo. Em vez de dar esmolas espirituais, comece a investir sua vida. Não podemos ver uma vida sempre sentada à porta do templo. Deus coloca essa vida no nosso caminho. Olha lá, está a porta do templo. Eu tenho uma pessoa que eu não vou falar o nome, que eu já tentei desistir várias vezes de ministrar e não consigo.
Porque eu sei que está sentado à porta do templo, mas eu sei que Deus quer levar para dentro do templo. Deus está nos desafiando a sermos instrumentos para encorajar milhares de vidas que Deus vai colocar no nosso caminho, que estão à porta do templo, para entrar no templo. Mas não basta só falar e ensinar a palavra, você tem que estender a mão e ajudar a pessoa a se levantar. Sabe que atitude é essa de estender a mão? É dia a dia. É todas as vezes que precisar. É disposto a falar. Você pode ouvir agora? Agora não. Posso falar com você? Agora não. Estender a mão para levantar um outro é abrir mão daquilo que você considera importante por considerar o outro mais importante daquilo que você considera importante. Isso é estender as mãos para levantar o outro. Mas jamais criando uma dependência doentia de você. Porque eu tenho visto pessoas estendendo a mão e falando, em vez de falar, como Pedro e João falou, olha para mim, porque eu vou te dar Jesus. Não, olha para mim e olha só para mim. No momento que você não leva a pessoa a olhar para Jesus, você tirou a pessoa da posição de coxa e ensinou a andar de muleta. Mas o Senhor não quer também ninguém andando de muleta. Porque aquele que anda na carona espiritual do outro é andar de muleta. Aquele que anda na fé do outro, na vida espiritual do outro, é andar de muleta. Você não pode fazer isso com o outro. Às vezes sou até um pouquinho grossa. Pastora, eu queria tanto ter essa coisa que você tem de ler a Bíblia, de orar. Se você quisesse mesmo, você teria. Porque o Senhor não nega isso a ninguém. Será que você quer mesmo? E para terminar, o Senhor está nos chamando a sermos adoradores. Veja aquele homem. Para pensar. Ele nasceu aleijado. O que ele só sabia fazer era estar à porta do templo pedindo esmola. Se ele tivesse sido movido só por pena, talvez, e fosse curado por causa de pena, ele ia sair dali, opa, agora eu vou viver tudo que eu não vivi. Vou pescar, vou construir minha casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sabe a primeira coisa que aquele homem fez? Entrar no templo e louvar a Deus. Quem ensinou aquele homem a louvar a Deus? Porque naquele momento, o que aconteceu não foi a cura física. Ele foi curado do aleijão emocional e espiritual e ele se tornou um adorador. A igreja do Senhor, que se diz igreja, está cheio de aleijado espiritual e emocional porque não é um adorador. Quando recebe uma bênção de Deus, usa aquela bênção para o seu próprio benefício e não para adorar ao Senhor. Aquele homem usou a cura dele para saltar e louvar ao Senhor, para prosseguir e adorar ao Senhor, para ser um adorador. E você, tem usado o que Deus te dá para quê? E eu não estou falando de bens materiais, não. Eu estou falando dos teus olhos, dos teus ouvidos, das tuas mãos, de você poder respirar, das tuas pernas, de você poder falar. Você ter feito disso o quê? Só para o seu benefício? Um adorador não pensa no seu benefício, pensa em usar tudo para adorar o Senhor. E adorar o Senhor é amar aqueles que Ele ama, as vidas. Então, para completar, agora nós somos chamados a quê? A sair da comodidade, como aquele homem saiu. A sair desse costume da autocomiseração, dessa posição de só ficar à porta do templo dependendo das esmolas espirituais dos outros. A sermos instrumentos para que outros também saiam dessa posição.
cartas vivas nas mãos do Senhor e a sermos adoradores na prática, não só de lábio, na prática, no nosso dia a dia. Porque o último detalhe que eu quero falar é em Atos 3:10, que diz assim, 9 e 10. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. O povo viu aquele homem que era coxo andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro. A admiração deles não era só porque aquele homem voltou a andar. Como pode alguém que sofreu tanto e não viveu nada, e a primeira coisa que ele faz é louvar a Deus? Você quer impactar este mundo? Seja um adorador e um obediente a Deus. Eu preguei no domingo. Na verdade não foi domingo, foi uma gravação que eu estou fazendo de Atos, que cabe bem aqui. O homem não está perecendo porque lhe faltam milagres, curas, prodígios, sinais. O homem está perecendo porque lhe falta conhecimento da palavra. A igreja não precisa de mais curas, milagres sobrenaturais. A igreja precisa viver a palavra. Amém? Eu encerro aqui para a gente orar.